Paz a todos, especialmente aos subscritores do canal Teologia ao alcance de todos. Eu sou o Seu de Nascimento, eu sou escritor do livro Corações Quebrantados, do qual quero vos falar um pouco, apresentando de forma geral como é que surge então este livro. Primeiro, este livro ele é fruto de um desafio que me foi submetido por uns irmãos que organizaram uma conferência no BIE, em que traziam uma conferência com este mesmo título, Corações Quebrantados. Os mesmos irmãos sugeriram-me que eu pudesse levar sermãos para eles, e como no momento em que eu estava a preparar esse sermão, eu acabava por ter um conteúdo a mais, e eu não podia levar todo esse conteúdo para alguns sermões apenas, então comecei a preparar um conteúdo de lado. E aí na conversa com esses irmãos eu disse que aquilo provavelmente podia gerar um livro. E realmente, com a graça de Deus, foi possível gerar um livro e acabamos por começar a abraçar esse desafio de escrever o livro. Realmente, nós começamos a escrever, a refletir em torno do Salmo 51, que é o salmo onde Davi faz um relato do seu arrependimento por conta da situação que é contada por Samuel, o pecado que Davi comete com Batseba e o outro pecado também que Davi comete, que é o assassinato de Urias. E nós então relatamos esse Salmo 51. Não falamos de todos os versos, todos os versículos do Salmo 51, mas pegamos alguns versículos do Salmo 51 em que cada versículo gera um capítulo. Também não segui a sequência de versículo por versículo nesta ordem, mas eu tratei cada versículo de acordo a um tema, ou seja, em algum capítulo eu trato do versículo 5, por exemplo, no capítulo a seguir eu vou no versículo 10 ou 11, eu não segui a sequência de 1, 2, 3, não foi assim. Mas o livro, ele é um livro que desafia-se a ser um livro devocional, um livro em que eu conto como foi essa trajetória do arrependimento de Davi em relação ao que aconteceu e também do perdão de Deus. Então, praticamente é um livro que traz praticamente 3 temas no geral. O primeiro é esse arrependimento de Davi. Davi manifesta o seu arrependimento. O segundo tema é o pecado. Eu exploro o pecado, eu faço a definição do pecado, eu mostro como a Bíblia define o pecado, como é a visão de Deus em relação ao pecado, como o pecado danifica o homem, que é aquela frase célebre de Davi: em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em pecado. Então eu explico tudo isso, exploro exatamente como é que Davi nos explica isso. E para finalizar eu falo do perdão de Deus, que é, no final do dia, o cerne, o centro do livro é o perdão de Deus, porque o objetivo final que nos leva a Deus é encontrarmos esse perdão. Então o livro ele está dividido mais ou menos assim, tem essas 3 temáticas. O objetivo do livro é alcançar todos aqueles que enquadram-se nesses 3 temas. Eu acredito que todo cristão enquadra-se nesses 3 temas, inclusive até pessoas que nem são cristãs também conhecem, entendem, compreendem melhor essas questões. Todos nós precisamos nos arrepender. Alguma vez na nossa vida, todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos ter a consciência plena do pecado. E todos nós precisamos experimentar o perdão de Deus. Então é isso que eu escrevo. É um livro que não é escrito pensando só naquelas pessoas que são formadas em teologia e que têm uma compreensão ampla de teologia. É um livro que até aquele que não é estudante de teologia consegue ler o livro, consegue meditar no livro, consegue compreender melhor essas temáticas que são tratadas no livro. É um livro, por exemplo, que é para um pastor que decidiu dar um discipulado à igreja sobre algum desses temas. É um livro que o pastor pode explorar ele muito bem. O pastor também pode usar o livro para, por exemplo, dar um acompanhamento a um irmão que entrou agora na igreja, ou um irmão que caiu em pecado, arrependeu-se. O pastor pode muito bem usar o livro para esse propósito. É um livro para aquele irmão que está há muito tempo na igreja, mas nunca compreendeu exatamente essas questões. E o irmão quer ter uma compreensão mais ampla. É um livro muito bom para isso. É um livro assim para todos nós, para cristãos que já há muito tempo precisam entender melhor, aprofundar-se nesses temas, ou para aquele que não é cristão, mas está a ser alcançado por Deus por intermédio da sua palavra. Então o desafio é
leia esse livro, adquira esse livro, a fim de que possas ter uma noção mais abrangente sobre estes temas que se calhar nas tuas meditações pessoais nunca conseguiste ter uma visão geral, ou se calhar nas tuas procuras e pesquisas pessoais também nunca conseguiu ter uma noção mais ampla sobre o assunto. Então, esta é uma explicação básica do livro Corações Quebrantados, e eu espero, obviamente, que Deus possa abençoar, possa ajudar a ter uma compreensão melhor sobre o arrependimento, uma compreensão melhor sobre o pecado e uma compreensão melhor sobre o perdão do nosso Deus. Então é isso, Deus abençoe e que Deus esteja com este projeto.